Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra a expansão do surto de dengue no Brasil. De acordo com o documento, até o dia 23 de abril, o país registrou 542 mil casos. Em comparação com o ano de 2021, o crescimento foi de 113,7% para o mesmo período. Na busca de um diagnóstico mais rápido para a doença, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um teste que usa nanopartículas de ouro e é capaz de identificar os 4 tipos de dengue. É isso mesmo. Cada vez que relaxamos nos cuidados, o mosquito volta com força. Em Minas, a situação não é diferente. O último balanço da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que só nos primeiros meses de 2022, Minas já registrou mais mortes e doentes do que em todo o ano passado. Houve um aumento de mais de 60% nos casos prováveis da doença. Os casos confirmados subiram quase 10%. E a corrida contra a dengue também depende de um diagnóstico mais rápido e preciso. Foi pensando assim que pesquisadores da UFMG desenvolveram uma nova metodologia que acelera o processo de identificação de 4 tipos da doença. Nos testes feitos em laboratório, no Instituto de Ciências Biológicas, são usadas nanopartículas de ouro, o que vai garantir um espectro bem maior para as análises que vão detectar a dengue e outras doenças com sintomas semelhantes, como a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana, também transmitidas pelo Aedes aegypti. São nanobastões de ouro, ou seja, são estruturas de ouro muito pequenininhas. Para a gente ter uma ideia de escala, isso é menor do que um vírus, por exemplo. E às vezes as pessoas ficam assim, mas deve ser muito caro, né? Porque é ouro, mas é tão pequenininho que a gente nem usa ouro dourado, né? São sais de ouro que a gente utiliza nesse processo. A gente pega o soro do paciente, coloca numa solução contendo os nanobastões de ouro. Se houver anticorpos que reconhecem as proteínas do vírus da dengue que estão coladas no bastãozinho de ouro, o ouro emite uma luz que a gente detecta e isso significa um resultado positivo. O que é diferente, por exemplo, dos testes sorológicos que já existem? O teste que nós desenvolvemos, por ser um teste eletrônico, ou seja, ele detecta pequenas flutuações de elétrons, ele é muito mais sensível. E por ser muito mais sensível, ele consegue distinguir, né, se a pessoa realmente teve zika, se ela teve, né, febre amarela ou se ela teve dengue. Esse teste é tão sensível que ele consegue discriminar qual tipo de dengue a pessoa teve. Se foi dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Essa primeira é somente o nanobastão, a segunda é o nanobastão com a proteína e a terceira é um paciente positivo. A nova tecnologia desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Eletrônica permite uma série de interpretações dos resultados em menos tempo. No caso de um laboratório com centenas de amostras para serem analisadas por um único técnico, o software elimina o tempo que seria gasto na realização dos cálculos matemáticos e ainda mantém a precisão dos resultados, diminuindo o risco de erro nos diagnósticos. Quando nós falamos de aceleração de diagnóstico, justamente porque você não precisa da interferência humana para fazer isso. Então, é só fazer o processo de bioreconhecimento, você tem a interação entre a amostra do paciente e as nanopartículas utilizadas para fazer o processo de detecção, e junto, quando nós temos essa interação biológica que seria realizada em tempo real, você vai ter uma resposta imediata por parte do sistema de detecção, sem a necessidade de fazer um pós-processamento de toda essa informação. Isso aí é uma questão que seria completamente diferente do que tem atualmente no mercado. Essa interação com a escola de engenharia, né, ela gerou um software que analisa esses dados que são gerados e transforma isso num resultado amigável, num resultado que seja de fácil leitura para um técnico num laboratório, por exemplo. Os pesquisadores da UFMG
esperam que a nova metodologia, em breve, seja adotada pelo SUS, como forma de facilitar os diagnósticos e também servir de base para reforçar as estatísticas da doença. Se o médico, né, faz um diagnóstico no laboratório, no consultório ou no hospital, fala, olha, eu acho que é dengue, e a pessoa não consegue fazer o diagnóstico final no laboratório, né, então ele fica como caso provável e não confirmado. O uso de testes mais sensíveis, como esse que nós desenvolvemos, pode aumentar esse balanço, né, pode aumentar muito a proporção de casos confirmados em relação aos casos prováveis. Os mercadinhos de bairro caíram nas graças dos brasileiros. Além de não precisarem enfrentar grandes filas e estacionamentos lotados, o preço dos alimentos pode ser bem mais barato. O hábito do consumidor brasileiro vem mudando. Com tudo mais caro, é preciso pensar 2 vezes na hora de comprar. A preferência passou a ser o comércio da vizinhança, aquele mercadinho de bairro onde é possível ir a pé mesmo. Hoje, essa é a opção escolhida por quase metade dos consumidores. Uma mudança de comportamento que tem explicação. A pandemia foi um grande impulsionador. O comércio de bairro começou a se reinventar. E conseguiu trazer novas alternativas, olhando até para o comércio grande. Como o comércio grande faz, como faz a sua comunicação, com a alta dos combustíveis, a alta da inflação. Muitos produtos de primeira necessidade estão mais à mão e mais próximos do consumidor nos pequenos negócios. As vendas de mini-mercados correspondem a 56% do consumo registrado em todos os mercados do Brasil. Apesar do destaque, o desafio está em fidelizar o cliente do bairro. Nesse mercado, que existe há 20 anos, o proprietário teve que investir em alguns diferenciais, já que nem sempre dá para concorrer com os preços das grandes redes. Sim, a gente teve que se adaptar um pouco, para aumentar um pouco a qualidade de mercadoria, de açougue, de padaria, variedade. E visitando também algumas redes concorrentes pequenas que estava dando certo, a gente foi buscando ideia de fora. A gente trouxe o dia do R$1, que é a segunda-feira. A terça-feira também a gente criou o dia da carne, né? Mas na hora de comprar, o consumidor também leva outros fatores em consideração. Faz amizade com todo mundo, com o açougueiro, com o pessoal das frutas, com os caixas. O atendimento do pessoal do caixa é muito bom aqui, né? Eu gosto muito da qualidade da panificadora do mercado de bairro, a questão da carne também, por vender uma quantidade menor, talvez consiga ter uma qualidade melhor que o mercado grande, né? Estimular o comércio local também reflete no crescimento da região. O comércio local, ele representa aí 50%, mais de 50% dos empregos, né, de carteira assinada no nosso país. Imagina dos empregos informais. Isso não tem nenhuma conta que a gente possa mencionar. E se você ainda não procura o comércio do seu bairro, vale a pena repensar. Você tem essa proximidade, poder angariar descontos que você não conseguiria angariar dentro de uma grande rede. Ter esse relacionamento com o comércio mais próximo, ele é vantajoso. Com certeza ele é vantajoso e pode gerar algum desconto e algum lucro no bolso da pessoa. É bom, né? A gente fazer parte de uma comunidade e todo mundo cresce junto. Em Maringá, no norte do Paraná, uma iniciativa busca minimizar as consequências que os bueiros entupidos geram. A Secretaria de Infraestrutura já começou a instalar os retentores de lixo nos escoedouros. Veja só. Bueiros entupidos podem causar inúmeros transtornos, principalmente em períodos de chuva, provocando alagamentos. Esse é um problema que acontece em milhares de cidades pelo país. E para evitar situações como essas, existem 2 caminhos: ações de prevenção e a consciência ambiental. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a Secretaria de Infraestrutura tem instalado retentores de impurezas de águas pluviais, um equipamento coletor que é anexado às galerias e que serve como uma barreira para o lixo. Buscar uma solução, tá? De maneira prática e eficiente, né? Pelo menos para minimizar essa questão do entupimento das bocas de lobo, porque a boca de lobo entope por... A maioria, eu posso dizer para você que 90% ocorre por descarte irregular nas vias, tá? A cidade de Maringá tem cerca de 150 mil bueiros e durante a limpeza realizada semanalmente, as equipes encontram todo tipo de lixo. E boa parte desse lixo acaba chegando aos rios,
ou, quando acumulados, impedem que as águas pluviais escoem. Até o momento, cerca de 10 caixas como essas já foram instaladas em Maringá. A maioria delas em torno do Parque do Ingá, onde há um grande movimento de pessoas, principalmente aos finais de semana. Mas a ideia é que todos os pontos críticos da cidade tenham um retentor como esse. Nós já estamos produzindo mais algumas unidades, mais algumas centenas de unidades, pela própria secretaria. Mas, paralelo, como pela quantidade de boca de lobos da cidade de Maringá, isso tem que ser um processo licitatório que está saindo também. O modelo desenvolvido em Maringá tem dado tão certo que está servindo de exemplo para outras cidades. Nós já temos pedidos de outras cidades para que encaminhem, se a gente pode disponibilizar o projeto Cidade de Santa Catarina, para que isso seja utilizado. Então, Maringá realmente saiu como referência. Todo esse trabalho é para minimizar o impacto que essa sujeira causa nos rios. Mas ele acaba sendo em vão se, por outro lado, a população não praticar a consciência ambiental. É necessário que a população tenha consciência. O lugar do lixo é onde? É no lixo. Começa na próxima semana a Mostra de Cinema Europeu. Entre os dias 13 e 22 de maio vão ser exibidos filmes inéditos e também os que já foram consagrados em festivais. A mostra acontece todo ano e desde 2020, por conta da pandemia, ela passou para o formato online. O tema explorado nessa edição é direitos humanos e audiovisual de impacto. E o destaque é o filme belga chamado Un Monde, que conta a história de 2 irmãos e mostra a angústia da irmã caçula ao ver o mais velho sofrendo bullying na escola. Então, vale a pena você se preparar, já fazer o cadastro pelo site da semanadaeuropa.org e escolher os filmes que quer assistir gratuitamente. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigado pela sua companhia e até mais!